Boa noite, tudo bem, meus irmãos? Todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que aqui estão, que vocês possam sentir bem forte o abraço de Deus, amém? Hoje foi um dia muito especial, um dia ali ligado ao Dia dos Pais, né? Entendemos que quando a Bíblia fala sobre os pais, sempre é direcionando para o aspecto espiritual. Deus chamou os homens para poder liderar cada família nesse contexto espiritual. Então nós temos esse presente que Deus deixou para cada homem, para cada pai, e realmente uma grande bênção, né? Um grande privilégio. E vale a pena colocar isso em prática, amém? Que todos vocês, pais, que estão aqui, que estão nos assistindo, que vocês aí possam sentir cada vez mais a bênção de Deus na sua vida e possam ver todo o resultado de uma vida ligada à educação, ligada ali aos filhos, né? Que possam ter muitos resultados para a vida eterna. Amém? Amigos, nesta noite nós também vamos continuar a nossa série especial aqui na igreja, falando ali sobre o antídoto de Deus para várias situações. O antídoto de Deus, nesta noite que iremos estudar, falando ali sobre essa questão de esperança. A esperança ali ligado ao momento em que a pessoa perde alguém, o momento em que a pessoa morre, o momento em que a pessoa passa por essa dor terrível, né? Que muitos estão passando e que acaba ali não tendo, acabam buscando esperança onde não é para buscar esperança. E acabam ali tendo dificuldades. E muitos acabam, em vez de resolver um conflito, acabam criando vários conflitos, né? Então a mensagem desta noite aqui é o antídoto de Deus contra essa questão da morte, né? Qual que é o pensamento bíblico? Através do hino que foi cantado, nós já percebemos, né, que a nossa grande esperança está ligada à volta de Jesus. Um dia, em algum momento da história deste mundo, Jesus vai voltar a este mundo, vai voltar a esse contexto de história, né? E ele vem para buscar o seu povo, a sua igreja, e vale a pena cada um de nós nos prepararmos, amém? Por que que na igreja, durante todo o ano, nós falamos sobre assuntos doutrinários? É muito importante no calendário homilético da igreja, durante todos os anos, sempre em algum momento repetirmos algo que muitos já sabem, mas sempre é bom repetir. Por quê? Porque cada vez que você repete, você vai internalizando a mensagem no seu coração. O que nós vemos hoje na vida de muitas pessoas é que muitos estão acabando ali seguindo pelo analfabetismo bíblico. Não conhece as doutrinas, não conhece a palavra. Sabemos que existe uma tendência muito grande de muitos pregarem só um contexto. O contexto ali de Jesus salva, mas precisamos também entender o contexto de Jesus como Senhor da nossa vida. Ele guiando nossos passos. Entendemos que ao longo da Bíblia, quando você estuda alguns temas, esses temas eles precisam ser repetidos ao longo da sua vida. Por quê? Para que você não esqueça. A tendência natural dos seres humanos é esquecer, por incrível que pareça. Existe alguém que não esquece, esse alguém é Deus. E por não esquecer, é que Ele lembra de cada um de nós e trabalha no nosso coração, trabalha em nossa vida para nos ajudar a chegarmos a esse projeto maior de Deus, que é o reino dos céus. Então, vamos avançar aqui no estudo doutrinário, falando sobre o antídoto de Deus para a questão da morte. Então, vamos lá, vamos avançar aqui, estudando, relembrando e guardando em nosso coração cada vez mais a palavra de Deus. Primeiro texto, por favor, vamos acompanhar aí a leitura, lendo o texto. Cada vez que você abre o texto bíblico, analisa ele dentro do seu contexto, ele tem sempre uma mensagem especial para o povo de Deus, para a igreja de Deus. E quando você estiver vindo à igreja, já vem com aquele coração, né? Aquele coração acessível e sensível. Quando você estiver aí ouvindo a mensagem, ore pelo pregador. É muito importante orar pelo pregador, orar pela mensagem. Durante todo o tempo que você estiver aqui, mesmo tempo que você está ligado na mensagem, mas você também está orando.
pedindo para que aquela mensagem possa abençoar a vida de alguém e possa transformar, porque se existe um elemento transformador, é a palavra. Amém? Então, está ouvindo a mensagem? Já orem por mim, já orem pela mensagem, para que ela possa alcançar, para que ela possa encontrar guarida em um coração certo. Amém? João capítulo 10, verso 10. Vamos avançar aqui a nossa maratona, o nosso jogo olímpico, né? Avançando aqui cada vez mais nos textos e nas etapas aqui. A primeira etapa aqui da nossa jornada desta noite, aqui é João capítulo 10, verso 10. A Bíblia nos diz o seguinte, né? João capítulo 10, verso 10, eu vou ler só um pedaço do texto, e ali diz, Jesus diz, né? João capítulo 10, verso 10, um texto interessante, o começo do texto, eu vou ler desde o início ali, né? Ali diz, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus, nesse contexto que você permite ele habitar no seu coração e na sua vida, ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Um texto que muitos aí têm usado, muitos evangélicos, muitos protestantes, né? Aqui Jesus, ele traz uma ênfase muito importante, ele quer que você tenha vida. Se por acaso você passou por esta terra aqui e acabou sofrendo e morrendo, Jesus, ele quer te dar um presente maior, que envolve a vida eterna, envolve a salvação, envolve o reino de Deus ali, habitando totalmente no seu coração e na sua vida. Sempre existe uma grande lição a aprender ao acompanhar várias histórias bíblicas em que muitos acabam sofrendo e muitos até acabam morrendo. É muito importante entendermos que viver neste mundo aqui é vivermos em um mundo de fatalidades, né? Quando nós olhamos para o Brasil em si, interessante, o Brasil foi sempre um terreno fértil para crenças baseadas na suposta comunicação com os espíritos. Muitos aqui no nosso Brasil acreditam na reencarnação. Um tempo atrás, em uma certa pesquisa, dizia o seguinte, olha, presta atenção nisso, 8 em cada 10 brasileiros acreditam que o espírito da pessoa vai para alguns lugares após a morte. E 69% creem que os mortos bons, né, eles estão no paraíso ao lado de Deus. Além do nosso país, nos Estados Unidos, 51% dos americanos acreditam em espíritos. Interessante, metade da população ali acredita no mundo dos espíritos. 27% deles acreditam, 51% acreditam em espíritos. 27% deles acreditam em reencarnação. E 9 em cada 10 creem que a alma sobrevive à morte do corpo. Entender esse assunto é interessante, é fundamental para que você possa ter uma forte base, um forte conhecimento. E a base para entendermos esse assunto está ali no texto de Gênesis. Pegue a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então a base para a gente poder ter uma confiança, né, um alicerce, uma base bíblica, né, para entender esse contexto que vai nos conduzir até a volta de Jesus, até a vida eterna. Sabemos que o inimigo, sabemos que o diabo em si, ele se aproveita muito desse tema para poder iludir, para poder ludibriar, para poder enganar e para transmitir uma falsa esperança. Então vamos ver aqui a base para entendermos esse assunto ligado a essa questão do que é espírito, do que é alma. Então vamos ler aqui o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7, e ali nos diz, então formou o Senhor Deus, por favor acompanhe o texto aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida,
e o homem passou a ser alma vivente. Um texto simples, né? Mas ele tem aqui uma raiz forte de conhecimento dentro deste assunto. A primeira ênfase aqui está ligado à questão do homem. O homem foi formado do pó da terra. Então, naquele momento, era um boneco inerte, era um boneco sem vida. E Deus se aproximou dele e soprou nas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida aqui é traduzido na língua hebraica por respiração. Está ligado aqui à questão do ar, está ligado aqui ao contexto do oxigênio, está ligado aqui ao contexto, é traduzido por espírito. A palavra fôlego de vida aqui é traduzida por espírito. Então nós já entendemos que o significado da palavra espírito, principalmente na língua grega também, está ligado a oxigênio, ar, está ligado ao vento, está ligado a espírito, né? Está tudo ligado ao oxigênio. Não está ligado a algo que sai de você e fica perambulando em todos os lugares por aí. A ênfase, toda vez que você lê esta palavra espírito na Bíblia, não só aqui, mas em outros contextos, está ligado à respiração, está ligado ao ar, está ligado ao oxigênio. A palavra traduzida na língua grega vem até bem fácil de traduzir. É a palavra pneuma, que significa espírito. Então, essa palavra é usada muito em nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? A palavra pneumonia. Nós já sabemos que monia é falta. Na língua grega, toda vez que aparece monia, é falta de algo, né? E a primeira palavra é o resultado do que está faltando. Então, pneumonia, eu sei que pneuma, tudo que vem dessa raiz está ligado ao ar. Então, é falta de ar. A palavra pneu, ela vem dessa origem também. Precisa de quê? Precisa de ar, né? Precisa injetar ar. Essa é a raiz da palavra grega. E na palavra hebraica está ligado também, é o mesmo sentido. Então, Deus formou o homem e soprou nele o quê? Soprou nele nas suas narinas ali, na sua narina, ele deu fôlego de vida, respiração, ar, oxigênio. Tudo bem? Entenderam isso? Estou repetindo, porque o cérebro não resiste ao poder da repetição. Tanto que a gente vai repetir e a gente acaba gravando, né? E o resultado final? O homem passou a ser o que mesmo, amigos? Passou a ser alma vivente. Então aqui vem essa tradução. Ele passou a ter alma vivente ou ele passou a ser uma alma vivente? Então quando fala ser, mostra que o que eu sou de fato, eu sou uma alma vivente. Porque a palavra alma, ela significa pessoa. Então quando você lê ali no livro do Apocalipse, João, tendo aquela visão apocalíptica, né? E ele diz o seguinte, eu vi, agora vocês vão traduzir para mim, tá ok? Então lá diz o seguinte, eu vi as almas dos decapitados. Quem que ele viu de fato? Um monte de gente sem cabeça, andando para lá e para cá. O que ele viu? Eu já sei que a palavra alma, toda vez que eu leio na Bíblia, significa o que mesmo, amigos? Alma, que é traduzido também por pessoa. Então, ele as pessoas que no passado morreram desta forma, morreram decapitadas, e que no momento da sua morte aceitaram a fé, né? Aceitaram a Cristo, e ele viu essas pessoas sendo ressuscitadas lá no futuro. No livro de Ezequiel também diz, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. Depois diz, a alma que pecar, essa morrerá. Traduz ali. Me ajuda a traduzir. Está falando, a alma, eu já falei para vocês, a alma é pessoa. Então o texto diz, a pessoa do pai é minha, a pessoa do filho, meu também. E a pessoa que pecar, essa vai morrer. E ali não fala apenas da morte desta terra, né? A morte física, né? Mas a pessoa que continuar ali abraçando o mundo do pecado e não se arrepender da sua conduta, o resultado final é o afastamento de Deus, é ser destruído, né? De fato. Algumas outras palavras se destacam aqui. Então vamos lá, vamos ler novamente, para que você não esqueça.
Esses dias atrás estava lendo esse texto, estava estudando esse assunto e de repente a pessoa que eu estava estudando com ele ali, e ele disse: pastor, se vocês acreditam de fato nisto, então não precisa vir mais na minha casa. Então acabei a conversa ali naquele dia, né? Mostrei, falei, e ele disse: pastor, eu não acredito nisso, eu acredito no inferno. Eu acredito que em algum momento Jesus vem, o povo ressuscita, então aqui está o reino dos céus e aqui está o inferno, e o povo vai queimar, porque Deus é Deus, e o pessoal que pecou tem que pagar, mas não é pagar um dia ou pagar outro, não é pagar, pagar pela vida eterna, né? E ele disse: se vocês acreditam nisso, então não precisa mais estudar a Bíblia comigo, né? Estamos percebendo que muitos ainda acreditam nisso, mas é um texto, é um assunto bíblico. Aqui a ênfase, espírito aqui está ligado a ar, oxigênio. A palavra alma significa pessoa, né? A palavra, quando você lê a palavra inferno na Bíblia, a palavra inferno nem existe na Bíblia. A palavra inferno vem do latim. E toda vez que você lê alguma coisa ligada ali, que é traduzido por inferno, ela na sua raiz significa sepultura. Quando diz ali que Jesus, ele ao morrer foi ali, ele foi no mundo do além, ele foi no inferno e trouxe consigo nas suas mãos a chave da vida eterna. Então quer dizer, ele foi à sepultura e ele morreu, né? E depois ressuscitou. Ele veio à morte, né? Mas ele depois ressuscitou, né? E trouxe vida para todos nós. Amigos, o texto bíblico é bem claro. Outro texto que vamos ler também está ali em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Ali diz, então você que já tem essa capacidade de interpretação, aqui diz o texto o seguinte: o pó volte à terra, por favor, acompanhe, Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E agora, me ajudem a traduzir. Quando diz ali que o espírito volta a Deus, e agora, amigos, o que volta para Deus? O que volta para Deus é o fantasminha? É o Gasparzinho? Que eu já sei que significa ar, oxigênio, né? E eu sei que o que está voltando para Deus é o direito que eu tinha de viver. Ele cessou o meu direito de viver. E para eu poder viver, eu preciso de respiração. Nós já percebemos muito bem isso através desta crise do Covid. A partir do momento que você fica sem respirar, acabou a vida, né? O cérebro para de funcionar, o sangue para de correr, o coração para de bombear sangue e tudo vem Então quer dizer, o mecanismo, a nossa máquina, que é o nosso corpo, ele só funciona por causa deste elemento ligado ao fôlego de vida, está ligado, é traduzido por espírito e que significa respiração. É isto, apenas isto, né? O texto que eu falei para vocês, que todas as almas são minhas, está ali em Ezequiel capítulo 28, versos 3 e 4, também é traduzido por pessoa, que significa alma significa pessoa, né? Eclesiastes capítulo 9, verso 6, ali diz que os mortos não sabem coisa alguma. Muito importante falar isto. Para eles o amor, o ódio, a inveja, para muitos já, assim, para todos, já desapareceu, de fato. E alguns até dizem, para tentar destruir esta crença, muitos falam, mas se eu for em um determinado local, eu posso falar com meu ente querido, que já morreu. Eu conheci algumas pessoas que vinham ali, pessoas que morreram, apareciam na casa da pessoa. Mas saiba que se por acaso acontecer isto, não é a pessoa que você conhecia que está aparecendo ali. O diabo ali, ele consegue manipular, ele consegue falsificar, e ele faz isto para poder enganar. A pessoa que morreu só vai voltar à vida no dia da volta de Jesus. E não existe comunicação, né? A parábola de Rico e Lázaro, que é um conto da época, já dizia, né, que não existe comunicação mais entre aquele que morreu com aquele que está no céu. Tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer aqui enquanto eu estou vivo. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, dê uma olhada aí nesse texto, interessante.
já mencionei, né? Ali diz que os mortos não sabem coisa alguma. Jesus comparou a morte com um sono. Lembra aquele contexto que ele estava junto com Lázaro? Ele estava ali com Maria, Marta, né? E ele foi até o túmulo, até a tumba ali onde Lázaro foi sepultado. Já fazia uns 3, 4 dias que estava ali. E Jesus disse: Lázaro, sai daí. Antes disso, Jesus disse: eu vou até a tumba de Lázaro e ele está dormindo e eu vou despertá-lo. Então Jesus aqui comparou a morte com o sono. Essa palavra ela se repete 54 vezes ali em toda a Bíblia. Interessante comparar a morte com o sono. No texto final ali de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, dê uma olhada ali. Usa essa ideia do sono, mais uma vez, para mostrar que um dia, isto vai se repetir na vida de cada crente. Jesus um dia voltará nas nuvens do céu e ele vai despertar todos aqueles que morreram crendo na mensagem profética, né? 1 Coríntios capítulo 15 é um texto enigmático e ali diz, no verso 51 em diante, veja a ênfase, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Mistério na Bíblia não é algo desconhecido, mas algo conhecido que eu vou passar a descrever. Então ali diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Deus, ele quer dar esse presente a todos nós, a imortalidade, a eternidade. Tudo isso teremos por dependência, por estarmos ligados ao Senhor. Esta é a nossa esperança e isto é o que mexe com cada um de nós. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de vida. Um dia Jesus estará acabando com toda esta questão da morte, porque ele vem para transmitir vida. Amigos, no passado, Jesus, os patriarcas, muitos falaram que não era para consultar mortos, porque aquele que morreu, ele só vai levantar quando mesmo? Só no dia da vinda de Jesus. Queira Deus que estejamos vivos no dia da volta de Jesus, amém? Aí não vai poder, aí não precisa passar pela morte. Mas se por acaso passar pela morte, Jesus diz: eu venho para te ressuscitar. E se você estiver vivo, amigo, você vai ver os últimos momentos da história deste mundo. Por isso que nós temos aqui a igreja. Por isso que cada sábado, a cada domingo, a cada momento de culto, nós abrimos aqui para manter a centelha viva, a luz acesa do Evangelho. A Bíblia nos diz que em algum momento da história dos reis de Israel, a lâmpada do santuário estava quase se apagando. Sabe por que estava quase se apagando? Porque o povo não estava orando mais. Muitos já tinham esquecido da mensagem. E não é para esquecer dessa mensagem, nem de outras. Hoje é tempo de preparo. Hoje é tempo de avançar no conhecimento. No passado foi mencionado o seguinte: nós não devemos consultar nem necromantes, nem adivinhos, porque o povo de Deus consulta quem mesmo? Consulta a Deus, consulta a palavra, esta palavra viva, esta palavra eficaz, esta palavra que transforma vidas. Teve um momento que Jesus disse, né? Eu deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou. Não se perturbe, não se desespere o seu coração, não tenha medo. Amigos, em Cristo nós temos esperança de vida após a morte, amém? Jesus disse em João capítulo 11, verso 25, ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Não se perca pelos atalhos deste mundo, não se perca pelas decisões equivocadas.
continue firme, continue buscando o conhecimento de Deus, continue vivendo a palavra, continue colocando em seu coração a palavra de Deus e vivendo. A palavra de Deus nos diz, Davi diz, né? Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amigos, Jesus diz, Ele prometeu, eu vivo e vocês também viverão. João capítulo 14, verso 19. A Bíblia está recheada de mensagens de esperança. Esperança para aquele que precisa de esperança. Você consegue ficar sem ar um pouco tempo. Você consegue ficar sem comer um pouco tempo também, né? Consegue ficar sem beber água um pouco tempo também. Mas você não consegue viver sem esperança. E esperança para a gente é Jesus. E quando Cristo retornar, Ele dará imortalidade para quem mesmo? Para aquele que aceitou, para aquele que viveu, para aquele que pagou o preço, viveu o sacrifício, aceitou a fé e buscou a Deus plenamente. Nós nunca mais viveremos sobre a sombra da morte, porque teremos vida eterna, amém? Você já descobriu em sua vida a realidade desta grande esperança que pode nos ajudar a enfrentar os momentos mais difíceis da nossa vida? Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, por que você não faz isso agora mesmo? Não apenas hoje, mas todos os dias da vida. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Até agora eu guiei a minha vida e deu tudo errado. Senhor, por favor, continue guiando a minha vida. Continue guiando os meus passos. Continue abençoando os meus filhos. Continue abençoando a tua igreja. Continue abençoando cada família. Possamos não nos perder nos atalhos deste mundo, mas que possamos continuar seguindo a Jesus, não de longe, mas bem de perto. Esse é o nosso